Vamos conversar com o Bruno Almeida sobre o livro Tempos de Exceção. O Bruno Almeida Maia, gente, ele é doutorando em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design, que é a FAU, da USP, com pesquisa sobre moda e arquitetura. Ele é mestre em Filosofia pela Unifesp. Ele foi curador e pesquisador da exposição Ema e a Moda no Século XX, as roupas e a caligrafia dos gestos, na Casa Museu Ema Clabin, do ciclo de conferências A Atualidade de Marcel Proust, no Centro de Pesquisa e Formação SESC, o CPF SESC. Além do Tempos de Exceção, gente, o Bruno também é autor dos livros O Teatro de Bruno Almeida Maia, que foi lançado em 2014 pela editora Giostre, Moda, Vestimento, Corpo, da editora Estação das Letras e Cores, lançado esse em 2015, e também São Paulo em Palavras, lançado pela Aquarela Brasileira em 2017. Então vamos receber Bruno Almeida Maia. Boa noite, Marcelo, boa noite aí todos os participantes do programão da TV Fórum. Quero agradecer o convite, dizer que estou muito honrado e estar aqui na revista Fórum, que já acompanho já desde um bom tempo e que é tão importante para trazer debates sobre o contemporâneo de forma crítica e progressista, né? Uhum. Obrigado, Bruno, por ter aceitado o convite. Bom, Bruno, então quero parabenizar pelo seu livro novo, Tempo de Exceção, edição maravilhosa, muito bonita. A arte é do Laurino, né? O Eduardo, um artista plástico, né? Isso, a arte, na realidade, o desenho da capa é uma colagem, né? A técnica colagem, então, portanto, trata-se de uma obra de arte feita pelo Eduardo Laurino, que é um multiartista. Na realidade, o Eduardo ele transita entre a arte contemporânea, a moda, a noite. É uma figura bastante conhecida aqui de São Paulo. Uhum. Bom, Bruno, aqui no seu livro são esses ensaios onde você vai discutir tempo, amor, morte, né? E você transita por muitos autores, uma galerinha barra pesada que você vai usar aqui. O Benjamin, eu percebo que ele permeia quase que a obra toda, né? Então, eu queria que você falasse para nós um pouco desse percurso teórico, crítico que compõe o seu livro novo. Primeiro, trata-se de um livro de formação, né? Os ensaios que compõem o Tempos de Exceção, que são 23 ensaios, eles foram escritos ao longo da minha formação na filosofia. E a partir de temas que me atravessavam, não só como pesquisador, eu penso que a pesquisa nunca separa sujeito e objeto, né? Nós somos afetados constantemente pelas questões que nos cercam, e temas que já à época me interessavam, num diálogo com uma determinada tradição crítica. Se você, como você bem observou, né, nós temos aí o Walter Benjamin, mas também o Adorno, o Horkheimer, temos a Hannah Arendt, temos o Foucault, que são autores que pensaram o seu contexto histórico-social, portanto, a sua contemporaneidade, de forma crítica, né, utilizando-se da filosofia como chave interpretativa. Então, esse é o primeiro ponto. A minha visão no livro, em diálogo com esses autores, é como que a filosofia ela é algo que diz respeito ao passado, porque ela está vinculada a toda uma tradição, mas é uma tradição no sentido não conservador, é uma tradição que deve ser atualizada mediante as circunstâncias históricas. Agora, o Benjamin, ele aparece como autor principal, como você bem notou, acho que muito bem observado, porque ele é o meu autor de filiação. Na filosofia, nós temos autores de filiações, né, de diálogos, o Benjamin é um deles. Então, no mestrado, eu investiguei o conceito de moda, que é um conceito que havia sido pouco desenvolvido ainda no Brasil pelos pesquisadores, a partir do trabalho das passagens, que é o trabalho mais conhecido do Benjamin. E o Benjamin ele me ajuda, então, a pensar o contemporâneo, porque ele também vinculado a essa tradição que nós chamamos na filosofia de teoria crítica, ou a Escola de Frankfurt, né? Em que nós tivemos aí o Adorno, o Horkheimer, o Habermas, toda uma constelação. Ele também pensou, na sua época, a formação da noção de modernidade vinculada
ao capitalismo do século XIX e começo do século XX. Uhum. Legal. Eu gosto também, Bruno, da escolha do título, Tempos de Exceção. Eu quero que você fale um pouco por que tempos de exceção, que você falasse, filosofasse um pouco para a gente sobre essa exceção. Porque eu vejo também que você usa a exceção aqui de várias maneiras no seu livro. Perfeito, perfeito. Muito bem observado, Marcelo. Primeiro, a categoria de tempo, né, é o tempo em suas diversas dimensões. Se nós pensarmos hoje, a crise do contemporâneo, crise tanto política quanto subjetiva, ela é uma crise que diz respeito à ordem do tempo, né? Aliás, eu não sei se você está bem lembrado, mas nós tivemos uma conversa há uns bons anos atrás e que eu lembro que à época você concordou comigo porque você entendeu a ironia, né? Eu disse na ocasião que o Marx foi o último grande metafísico. E aí, isso é um absurdo dizer, porque nós sabemos muito bem que Marx colocou a metafísica de ponta cabeça à hegeliana. Na realidade, ele está muito mais vinculado à concretude da existência, a partir das relações sociais, das relações de trabalho, ao materialismo histórico. Por que eu disse isso? E aí eu vou voltar a essa questão para te responder. Porque o tempo hoje, ele é tanto da ordem social, né? Ou seja, o modo como uma sociedade organiza a percepção coletiva do tempo, seja pelo calendário, seja pelas festas religiosas ou as festas civis, mas também o tempo diz respeito ao tempo do trabalho, né? Ou seja, se nós pensarmos aqui, hoje no contemporâneo, nós temos tanto o tempo do trabalho ao modo ainda do chão de fábrica que Marx havia pensado, claro, com as suas diferenças, mas também temos um tempo que é mediado pela tecnologia. O tempo também é da ordem histórica, ou seja, se nós pensarmos aqui que não existe história sem uma dimensão íntima com o passado e, portanto, com a memória. Mas o tempo também é subjetivo, que é o tempo íntimo de cada um, né? Então esse livro ele parte dessa categoria central que, a meu ver, já havia sido elaborada, claro, por uma outra via pelo Marx, com a sua preocupação em tematizar, a partir das relações de trabalho, o que é desposado, né? O que é retirado do trabalhador, que é o seu tempo útil de vida social que se converte em trabalho. Então, é por isso que eu até brinquei que ele é o último metafísico, por quê? Porque o tempo é uma categoria metafísica na filosofia. Só que subjaz em Marx essa crítica, só que pela via, evidentemente, do materialismo histórico, pela via das relações de trabalho. E aí eu costumo dizer que de todas as categorias filosóficas, né, depois que a filosofia, já com Kant, com Nietzsche, já havia percebido a impossibilidade de se alcançar uma essência das coisas, ou o mundo inteligível, ou mesmo a substância das coisas, as duas últimas categorias que sobraram foram as categorias de tempo e a categoria de espaço. Né? Então, o tempo é a última grande questão metafísica. Ele permeia tanto pelo materialismo histórico, claro, a obra do Marx, e também a teoria do inconsciente freudiana, porque o que é a análise terapêutica, né, ou a análise freudiana, se não estabelecer uma outra relação com o tempo. Né? Ou seja, o que tece a nossa vida humana, como já lembrava muito bem Antônio Cândido, não é que o tempo é dinheiro, como dizem os donos do poder, como diz o capitalismo e o mercado. O tempo é aquilo que tece a nossa subjetividade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, tempos no plural, justamente por conta dessa pluralidade de concepções acerca do tempo. Pode ser o tempo no sentido histórico, pode ser o tempo no sentido sociológico, o tempo no sentido psicanalítico, o tempo da arte, o tempo do amor, o tempo da moda. E exceção? Exceção diz respeito, como nós bem sabemos, a um conceito que foi desenvolvido por um jurista do começo do século XX. Na realidade, ele desenvolveu na Alemanha, o Carl Schmitt, entre a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra. E esse conceito de exceção diz respeito à política e aos aparelhos jurídicos. E o Carl Schmitt dizia que a regra do governo moderno, né, ou da arte de governar,
como Michel Foucault já havia apontado, é saber lidar com a exceção, ou seja, com tudo isso que nós vivemos no contemporâneo, né? As crises econômicas, os colapsos ambientais, as guerras, mas também a impossibilidade de acordos entre os países. E aí o que acontece? A exceção, depois o Carl Schmitt se filiou ao Partido Nazista, o conceito de exceção, como nós sabemos, ele foi utilizado pelo nazismo, só que autores mais contemporâneos, entre eles o Michel Foucault e o Agamben, vão nos mostrar que, ao contrário do que imaginávamos, a democracia liberal contemporânea, ela também faz uso do dispositivo de exceção constantemente. Né? Quando ela suspende uma lei que deveria atender pelo menos a boa parte da população ou a todos, ou quando ela constantemente deve saber lidar para governar a partir do acaso. Então, a exceção se tornou a regra da arte de governar. Só que aqui, exceção, eu não estou pensando somente a exceção no sentido do Carl Schmitt, é também. Como você bem notou, o conceito se desdobra em vários outros ensaios que vão pensar um aspecto positivo da noção de exceção, né? Ou seja, como que o cotidiano, que é um cotidiano que é regido, se levarmos em conta que a análise marxiana, ou mesmo o capitalismo contemporâneo, enfim, é um cotidiano que ele é regido pelas leis do mercado, ele é regido por uma pretensa globalização, e ele é regido pelas leis hoje das tecnologias. Então, essa é a regra. E isso traz um tempo, que é um tempo da ordem do quantitativo, é um tempo mecanizado, é um tempo automatizado, é um tempo da produção e do consumo. Essa é a regra. Como que no cotidiano, o coletivo social, mas também o indivíduo, eles podem construir exceções a essa regra. Né? Então, quais são os caminhos de delicadezas possíveis? Eu penso que o conceito de delicadeza ele é muito forte no livro, porque é a delicadeza como aquele gesto que resiste ao embrutecimento, resiste à violência e resiste à barbárie, porque a barbárie e a violência se tornaram, portanto, a regra na nossa sociedade. E aí entra a arte, aí entra o papel da cultura, aí entra as possibilidades de nós nos constituirmos como subjetividades, as discussões sobre identidades de gênero, sobre corpos, há um diálogo também com a teoria feminista. Então, como que nós podemos criar estados de suspensão dessa ordem cotidiana para, evidentemente, não embrutecermos, se assim eu posso dizer. Uhum. Você me fez lembrar aqui de duas questões. Uma, quando você fala do tempo, tem um textinho curto do Adorno, do Horkheimer, que chama Tempo Livre. Então, Tempo livre. eles vão analisar, então, como o hobby pode ser transformado numa maneira de controlar o tempo livre das pessoas que acham que estão descansando. Bom, isso foi lá nos anos 50, quando estavam surgindo os baldes de pipoca, o cinema no shopping dos Estados Perfeito. Unidos. E hoje nós temos as redes sociais que também consomem o nosso tempo livre. Eu tenho feito uma leitura Perfeito. de que a gente está sempre trabalhando. Eu queria saber, do seu ponto de vista, como você tem observado esse momento nosso, onde o tempo livre ele é utilizado para gerar ganhos para as big techs. Como você tem observado esse momento que a gente tem vivido? Perfeito, Marcelo. Acho que a sua leitura né, completamente condizente com o que o Adorno e o Horkheimer haviam pensado naquele contexto dos anos 50, né, justamente essa ideia de que o tempo livre também foi cooptado pelo modo de produção capitalista, e hoje, no contemporâneo, não é que nós temos a impressão de que nós estamos trabalhando o tempo inteiro, se assim eu posso dizer, nós estamos trabalhando e consumindo o tempo inteiro. Então, quer dizer, aquilo que era da ordem, ainda quando havia uma possibilidade de uma separação no século XIX entre o Estado e né, as instituições e o capital, haviam atividades que eram desinteressadas. Então, nós tínhamos, por exemplo, estava lendo até ontem, inclusive, o Simmel escrevendo sobre a arte da sociabilidade, como que a conversação prosímil, por exemplo, ela diz respeito ao ludus, ao lúdico,
ao jogo. Por quê? Porque ele vai dizer, entre todas as interações sociais, a conversação entre amigos, ela é a mais democrática e ela é a antítese, então, portanto, ela é contrária ao interesse. Né? Hoje, todas as atividades, elas visam um fim. Né? E elas não são fins em si mesmo, ou seja, a ideia de que ali naquele espaço eu posso constituir de forma livre a minha subjetividade. E as redes sociais, elas trazem essa marca. Elas trazem essa marca por quê? Porque, e aqui eu me utilizo de um outro autor, que é um autor mais contemporâneo, que é o Byung-Chul Han, que é aquele autor sul-coreano, né, o filósofo, se destacou muito nos últimos tempos. No Brasil, se não me falha a memória, a editora Vozes publicou uma coletânea de pequenos livros dele, e o Churran insiste muito nisso, na ideia da sociedade do desempenho. O que é a sociedade do desempenho? Né? Quer dizer, eu não posso mais, eu não tenho mais o direito, né, que é um direito secular, ao erro, eu não tenho mais direito a não ser, a não me permitir as atividades desinteressadas. O tempo inteiro eu preciso desempenhar uma tarefa com um fim determinado, e o tempo inteiro essa tarefa ela deve visar mostrar o melhor, ser o exemplo, um exemplo bem acabado daquilo que eu sou, é a ideia do desempenho. E a ideia do desempenho, ela aparece tanto nos esportes, tanto no, se a gente pensar que o desempenho do atleta, como ela aparece também na vida do mundo do trabalho, né? Sobretudo nas corporações, no mercado financeiro. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? A ideia de que as redes sociais, elas trazem uma ilusão de que nós estamos ali alimentando a nossa subjetividade. É claro que estamos, em certa medida, minha leitura crítica das coisas, ela nunca vai partir de uma radicalidade somente negativa, eu sempre vejo o positivo também do objeto, mas ela traz essa ilusão de que nós estamos ali alimentando nossa subjetividade, quando na realidade estamos cumprindo um desempenho constante, então tem que ser a melhor foto, tem que ser a melhor postagem, eu tenho que ter X curtidas, porque senão a rede social não vai entender que eu sou um formador de opinião. E sem contar que, evidentemente, a grande sacada dessas redes foi a mostrar que nós estamos trabalhando para o sistema. Então, o Byung-Chul Han insiste muito nisso. Chegamos numa etapa do capitalismo que o sujeito explora a si mesmo. Né? Ele não precisa mais ser explorado pelo outro. Nós internalizamos a dominação. Esse é o ponto. Isso já estava no Adorno. Aliás, o conceito de dominação é central para compreender a Escola de Frankfurt, porque ele vai pensar a dominação da natureza, ele vai pensar a dominação do mundo do trabalho, ele vai pensar a dominação do modo de produção capitalista, mas também uma dominação interna, quando nós introjetamos a moral vigente, que é a moral da classe dominante, e, evidentemente, acabamos por nos punir. Então, não há necessidade de um outro que nos puna. É a ideia do chefe de si mesmo, né? É o chefe de si É o mesmo, chefe de que si mesmo. aí você vai ter toda uma pejotização da vida, aí você vai ter toda uma, né, coitado, esses jovens trabalhadores que trabalham com aplicativo, né, seja aplicativo de carro, aplicativo de comida, então essa ideia que o empreendedorismo de si mesmo, né, eu me torno um empresário, ao mesmo tempo eu sou a mercadoria, ao mesmo tempo eu sou o capitalista e o capital. É a prostituta. Na realidade, quem faz isso no capitalismo é a prostituta. Guardadas as devidas proporções, porque a prostituição é uma questão que merece ser analisada com profundo respeito e muita atenção. Né? Mas o Benjamin já dizia, a prostituta ela encarna ao mesmo tempo a mercadoria, o mediador, o vendedor e o capital. Então ela é a contradição permanente do capitalismo e desse estágio que nós estamos hoje. Eu quero aproveitar esse ponto, porque nos textos aqui do seu livro também, Bruno, você também faz muitas discussões, no caso, para pensar esperança, razão, né, como marcadores e formadores do Ocidente moderno. Daí também Perfeito. eu quero trazer aqui, eu quero te escutar sobre isso, porque a gente vive um momento, os últimos 10, 15 anos, de um fortalecimento do fundamentalismo religioso como maneira, né, de para voltar a ser um organizador da sociedade, que no caso é a antítese da razão e da esperança. E como você tem
para você o que significa esse novo fortalecimento de forças fundamentalistas, tanto no Ocidente como fora dele também nós temos observado isso. Na realidade, não há nenhuma surpresa histórica nisto. Sinto muito em te dizer, né, todos os acontecimentos catastróficos que nós vivemos no século XX, ainda estamos vivendo no século XXI, na realidade são sintomas, se assim eu posso dizer, do capital, sintoma do mundo que nós vivemos. Então, não foi nenhum acidente histórico que Auschwitz tenha sido possível, não é nenhum acidente histórico que os campos ainda de concentração e campos de trabalhos forçados que nós temos hoje no contemporâneo também sejam acidentes históricos. Porque se assim a gente olhar, significa dizer que então o modo de produção capitalista ele funciona, desde que nós possamos segui-lo corretamente. Na realidade, não, isso tudo já está imbricado numa formação de uma noção de modernidade, que, só para não retroceder muito, já havia se desenvolvido, pelo menos desde a virada do século XIV para o XV, passando depois pelo Iluminismo, passando pela Revolução Francesa. Agora, há de se pensar também, né, em que medida esses projetos emancipatórios, né, então a razão como aquilo que garante a autonomia para a vida política e a vida individual, os direitos conquistados na Revolução Francesa, ou mesmo os acordos que foram feitos depois da Segunda Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, né, a própria ONU, aí agora a OTAN, estava vendo a notícia que você deu do Mercosul, a parceria com o Brasil. Ora, todos esses princípios se mostraram ineficientes e se esgotaram em certa medida. Né? É como se nós não tivéssemos mais um ponto de apoio, é como se nós não tivéssemos mais um lugar que nos garantisse o mínimo de fraternidade. E aí são nesses momentos que esses grupos, né, que se opõem a esses valores que foram conquistados e foram construídos, ainda que de modo muito complexos, é claro, né, ainda que muitas vezes para uso da dominação, como é o caso do próprio iluminismo, como é o caso de muitos aspectos da Revolução Francesa, mas é a única garantia que a gente tem. Né? Então, esses grupos, nesses momentos de fragilidade, quando as nossas instituições e quando aquilo que nós criamos como cultura se mostram ineficientes, a tendência é que esses grupos eles apareçam como uma solução viável, uma solução alternativa. E por que esse discurso funciona? Eu estava pensando muito aqui enquanto você estava apresentando, Marcelo, nos vídeos que você mostrou eu não gosto nem de falar o nome deles, para ser bem sincero, mas dessa família né, que ainda acha que está no poder, por que esse discurso vence? Porque ele é maniqueísta. Ele é maniqueísta. Então, ou seja, ele separa numa linha muito frágil o que é o bem e o que é o mal. Né? E a democracia, a ala progressista, ela não deve agir por esse momento. Eu falo isso porque muitas vezes a esquerda também vai por esse caminho, de pensar na via do maniqueísmo. O que nós temos que pensar é pela via da contradição, portanto, pela dialética. Então, o maniqueísmo ele tende a triunfar, seja na direita como seja na esquerda, seja entre os fundamentalistas ou uma área que se pretende um pouco mais progressista, porque é um discurso de aderência, é um discurso que dá um sentido existencial. A nossa época, a crise do contemporâneo é a crise do sentido. Nós não temos mais. Né? Antes você tinha o quê? A religião. Né? Aí veio o Nietzsche, não só o Nietzsche, eu vou exagerar aqui um pouco, mas o Weber também, com o encantamento do mundo. Aí veio o Nietzsche falando, não, agora a religião é algo de fora o íntimo. Ela não faz mais a mediação entre a política. Aí depois substituímos a religião por um ponto de apoio que foi a ONU, mas a ONU também se mostrou insuficiente como criadora de sentido comunitário. Então, o que nós precisamos é criar novos valores, é criar novos sentidos que não sejam sentidos maniqueístas, mas que deem conta da ordem do contemporâneo, porque senão esses grupos fundamentalistas, eles vão, sim, se sobressair, porque realmente é uma resposta que é uma resposta, né? Eu acho que as pessoas, é isso, eles dão uma resposta, esse é o ponto. Uhum.
Eu tinha separado mais para o final essa pergunta, mas eu vou trazer porque ela tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Eu estou lendo um livro do começo do século XX, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Thomas Mann. E esse livro ele começa escrevendo em 1912 e vai terminar em 24. Então ele pega a Primeira Guerra, o final dela e o começo da ascensão do nazismo. Ele era alemão, ele viu aquilo na frente dele. E já naquela época, ele coloca que todos os futuros projetos de unificação não iam dar certo. E aí ele traça uma leitura muito pessimista sobre o futuro da modernidade, que era a ruína, era o destino daquilo. Bom, se passaram 102 anos da leitura de Thomas Mann sobre o nosso destino, e nós estamos vivendo mais ou menos o que ele falou. E você, Bruno, continuando o que você estava falando até agora, você acha que ele estava certo lá atrás, que esses projetos não conseguiriam parar a barbárie? É interessante você trazer o Thomas Mann, porque aí me lembrou também como a literatura está a anos-luz, né? De qualquer forma de Sim. pensamento. Os artistas têm esse privilégio, e aí eu incluo aqui os escritores também, vou incluir um cineasta, que você já vai se lembrar dele, que é o Kieslowski, Uhum. que eles captam a sensibilidade do tempo histórico muitas vezes antes dos indivíduos comuns, né? Aqueles que não são incomuns, incluindo eu, porque eu não sou artista. Então, é uma análise muito refinada. É claro que o Thomas Mann ali trabalha com uma perspectiva, evidentemente, literária, mas que a gente pode transpor para o social. E isso me lembrou A Liberdade Azul do Kieslowski, que a gente sabe que é a trilogia das cores, que foi feita sob encomenda do governo francês para comemorar a unificação da Europa. E, na realidade, o filme todo é uma ironia do próprio Kieslowski em relação a esse projeto de unificação. E não é uma ironia no sentido de que nós não temos que pensar em projetos comuns. Mas o desafio que eu penso, né, porque também a ideia de unificação, de projeto comum, destino comum, ela pode ser perigosa. Ela pode esbarrar numa ideologia fascista, numa ideologia nazista, como Thomas Mann muito bem havia visto. Agora, o desafio da nossa época é pensar projetos progressistas, né, de preferência, que construam sentidos de fraternidade e do coletivo, só que sem abrir mão da multiplicidade da diferença, sem abrir mão do múltiplo, né? Sem abrir mão do culturalismo, sem abrir mão hoje com as discussões decoloniais, por exemplo, né, e outras epistemologias que surgem nesse campo. Então, como que a gente concilia a um só tempo um projeto que abarque o universal, mas ao mesmo tempo abarque o particular, ou os particulares, se você quiser. Mas eu penso que é um diagnóstico que, claro, eu acho que qualquer artista, qualquer pensador, qualquer teórico deve fazer um pouco de alarmismo nesse sentido. Agora, a gente não pode desistir, né? Porque a democracia ela é um campo aberto. Ela é um campo aberto em que o futuro ainda está indeterminado. Então, portanto, cabe a nós criarmos outros sentidos de existência, ou outros modos de vida, tanto no coletivo quanto no individual. Uhum. Tem um outro ponto também, e aí que eu quero juntar com um dos seus textos, porque lá na Montanha Mágica, que ele vai dividir o mundo entre os sanatórios de tuberculosos e a dita normalidade lá embaixo, e ele vai fazer uma crítica à ideia de normal. Né? Do normal. O protagonista é uma pessoa que nutre paixão por um outro homem, né? Uhum. Que na verdade era o alter ego do Thomas Mann, que nunca assumiu sua homossexualidade, né? Então, tanto na Montanha Mágica, Morte em Veneza, é o Thomas Mann reprimindo a sua sexualidade. E sempre muito crítico à ideia de natureza corpórea, coisa que você também traz. E mais de um texto seu, que o que eu lembro de cabeça é o da Marginália, é quando você vai falar, e tem a ver com a ideia de sentido. E você crê, então, Bruno, que talvez uma luta por novos sentidos passe por destronar, digamos assim, as naturalidades, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. Primeiro, me responda se você souber, né? Já que nós entramos aí na literatura e eu adoro também o Thomas Mann, foi esse livro que ele escreveu inspirado por Paraty, porque a mãe dele morou um tempo em Paraty, no Rio de Janeiro. Ou eu estou errado? Se algum
Não, Alguém a aí mãe soube dessa dele, ela é informação? natural. A mãe de, o avô dele era alemão, mas migrou para o Brasil para fazer negócio. Ele era um negociante. Isso, A mãe nasceu em Paraty e ficou até os 6 anos. exatamente, É exatamente. isso. Eu conheci em Paraty a casa que eles eram, é do outro lado Isso. do continente, né? Você tem a ilha, é numa ilha, assim, logo ali na frente onde tem igreja, onde ficam os barquinhos. E trágico, né? Porque aí eu estava vendo também que o narco-estado, o Comando Vermelho também já está começando a invadir Tomou. Paraty. Sim, Tragédia. sim. A última Mas vez que eu estive voltando, lá já estava. Já tinha é, grafites, bichos, né? ah, Espalhados. é, Enfim. uma É. tristeza. Então, mas voltando à questão Hum. do Thomas Mann, né, e como que a ideia de uma desnaturalização, né, do olhar. O Adorno já havia apontado isso, que a tarefa da filosofia, na impossibilidade de chegarmos a uma essência, a uma substância, a coisa em si, né, é justamente buscar a historicidade do conceito. Então, o que significa buscar a historicidade do conceito? É olharmos para cada objeto que nos rodeia, e eu estou falando desde os objetos mais ínfimos e banais do cotidiano até as ideias e os conceitos políticos, jurídicos, econômicos. E compreendermos que há uma história por trás da formação daquela ideia e daquele conceito. Ou seja, se há uma história, significa que ele não traz uma ideia de uma natureza ou uma ideia de uma essência. E é por esse motivo, e agora fazendo um link com a sua pergunta anterior dos fundamentalistas, por que essas pautas de extrema-direita e as pautas fascistas, as pautas fundamentalistas, por que elas vigoram tanto? Por que elas têm uma boa aceitação por parte da sociedade, muitas vezes? Porque são ideias naturalizadas, são ideias essencialistas, ou que partem de uma visão deturpada de uma determinada religião, muito deturpada, né? Se pensarmos aí o caso do fundamentalismo islâmico, que não tem nada a ver com o islamismo originário, absolutamente nada a ver, ou elas partem de uma ideia, de uma essência da natureza, né? Bom, não há nada mais natural nas relações de trabalho, né? Ou seja, na relação com o mundo, né? Tudo é mediado pela cultura, né? O nosso corpo, a nossa subjetividade, a nossa identidade, os nossos valores, as nossas crenças são todos culturalmente formados. Né? A própria ideia de uma educação formadora, ela já parte desse princípio de que nós somos sujeitos históricos inscritos e circunscritos no tempo histórico. Então, eu penso que foi muito positivo quando a terceira onda do movimento feminista, na década de 90, né, estou me referindo aqui, não somente ela, que ela acabou ficando mais conhecida do público, né? Quando a Butler, quando a terceira onda trouxe essa ideia de uma desnaturalização, né, dos gêneros, mas também uma desnaturalização do corpo, que é algo que já estava no Foucault, é algo que já estava na Simone de Beauvoir, de modo indireto, e é algo que já está no Nietzsche também, de uma certa maneira, quando ele diz que não existe a ideia de substância, né? Criamos a ilusão de substância porque ela é uma criadora de sentido imediato. Então, eu penso que uma das tarefas também é desnaturalizar a realidade, né? E em todos os seus aspectos, desnaturalizar o olhar sobre as coisas. Então, a arte tem uma participação fundamental nisso, no sentido que a arte ela é capaz de fazer com que nós possamos ver o mundo de uma outra maneira, nos relacionarmos com a realidade, com o tempo de um outro modo. Então, como que a gente também pensa esses espaços que são de exceção, mas no sentido positivo? Uhum. Tá, Bruno, tem uma outra pergunta. Tem um texto, desses textos que eu gostei muito que é sobre o livro Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, Proust. quando você vai falar da relação dialética do amor e dos ciúmes. Eu achei muito Ah, bonito. sim. Eu queria que você falasse um pouco para quem está no ouvido a sua conceituação como ciúmes. Ele é aquilo que pode ser o mal, que é produzido por algo que faz muito bem, né? Por que você fala um pouco dessa dialética do amor e dos ciúmes? Eu Eu fico achei muito muito. feliz de ter prestado atenção nesse ensaio, porque eu confesso que é um dos favoritos, É, e eu estava aqui que o amor já não é mais motivo para ser debatido, né? Você falar sobre o amor se tornou algo anacrônico,
na contemporaneidade. Então, o livro também tem um pouco desse anacronismo, assim, no sentido de né, trazer temas que são temas que hoje não pautam mais a vida de cada um, enfim, por diversos motivos. Mas ali eu estou pensando, no Em Busca do Tempo Perdido, né, que é um projeto literário do Marcel Proust, que compreende 7 obras. O Proust ele tematiza de diversas maneiras, que não nos cabem aqui, não nos cabe aqui aprofundá-las, mas ele tematiza de diversas maneiras a relação amorosa, ou melhor, a paixão amorosa. E ele cria toda uma teoria sobre os ciúmes, como você bem disse, porque ele vai dizer os ciúmes, o que é a paixão amorosa e o que é os ciúmes, o que são os ciúmes causados pela paixão amorosa. Os ciúmes são doenças da imaginação. Por que são doenças da imaginação? Porque o ciumento, né, o amante ciumento, ele começa a imaginar coisa que necessariamente não corresponde à realidade. Então você tem ali um estado de exceção na alma do amante ciumento, por quê? Ele começa a ouvir vozes, ele começa a imaginar que ele viu a companheira ou o companheiro saindo com outra pessoa, que houve uma troca de olhares, e que muitas vezes isso não corresponde ao real. Então esse seria o aspecto negativo do ciúme, né? Porque ele causa um estado de exceção na alma daquele amante. E sem contar que ele perturba ali a ordem da relação. Agora, o ciúme, ele vai pensar uma dialética. Você usou muito bem o termo. Ele vai pensar um reverso dos ciúmes como aquilo que impulsiona uma espécie de investigação sobre o outro. Por quê? Porque o ciumento ele quer saber. Né? Ele quer saber, e aí ele conta, por exemplo, né, o ensaio se debruça sobretudo a partir da relação entre o Swann, que é o esteta, pertencente à alta burguesia, com Odette Crécy, que é uma cortesã, né, que nós chamaríamos hoje, ela é uma acompanhante, se assim a gente pode dizer. E o Swan, ele louco de ciúmes, tudo ele quer saber, né? Com quem ela esteve, que horas que ela jantou, se ela depois da soirée, ela voltou para casa ou permaneceu na casa dos Verdurand. Então ele pergunta excessivamente. Agora, essa investigação acerca do outro é uma investigação, segundo Proust, de um universo desconhecido. Um universo que se formou antes que nós chegássemos. Né? Por quê? Porque houve toda uma história anterior à chegada de Swan na vida de Odette Crécy, os seus gostos, as suas preferências, a sua identidade, tudo isso foi formado numa vida anterior. Né? E é isso que faz a personalidade, é isso que faz a Odette de Crécy ser o que ela é. Então ele pergunta excessivamente, ele investiga, quase como se o ciumento ele fosse um filósofo, né? Eu até brinco com o termo filósofo ciumento. Todo filósofo é um pouco ciumento. Por quê? Porque ele pergunta excessivamente para desvelar um mundo que se formou sem a participação dele. E isso é insuportável, né? Porque o que o amante quer é se fundir no amado. Você tem aí ainda uma ideia no Proust, que é uma ideia que vem da tradição platônica, da fusão, né, do corpo do amante com o amado. Agora, onde o Proust quer chegar numa teoria da arte, é muito mais sofisticado do que isso. Ele vai dizer, a arte também, ela nos causa esse impulso de querermos ir além e descobrirmos as suas leis próprias, que sejam capazes de desvelar um mundo inteiramente outro. Então, a arte, assim como o amor, a paixão amorosa, impulsionada pelos ciúmes, mas também a arte, o que elas nos prometem? A transcendência. Elas nos prometem uma espécie de viagem metafísica, como eu falo no ensaio a partir do Nicolas Grimaldi, ou seja, um mundo inteiramente outro, que se formou sem que nós estivéssemos presentes. No caso do amado, um mundo, a vida anterior, a chegada do amante. No caso da arte, aquilo que o artista, o mundo que o artista formou na própria obra. Então, nós estamos aqui na alteridade. Né? Tanto a paixão amorosa quanto a arte são exceções no sentido de que elas nos permitem nos relacionar com a alteridade. Uhum. Você tocou num ponto, né, de que para a contemporaneidade falar de amor se tornou algo cafona. E eu peguei, esses dias eu fiquei tão indignado porque eu peguei umas reações diante do cinema do Joaquim Trier, que é um cineasta norueguês,
E os seus filmes falam de amor, solidão, né? Como o amor produz solidão, ou o reverso disso é as pessoas atacando. Ah, esse é White People Problem, mano. Eu falei, gente, assistam os filmes deles, que é para tornar a vida de vocês melhor. São reflexões É, existenciais. Nós temos um problema hoje, né, Bruno? Não sei se você concorda, de pouco debate sobre a nossa existência né, no cotidiano, em casa. Parece que isso perdeu uma concordo, coisa. Marcelo, concordo e assim, guardadas as devidas proporções, porque eu não vou me autoelogiar, mas o livro ele procura fazer essa mediação, dar atenção para esses aspectos, isso que eu chamei de exceção no começo do programa, né, a exceção positiva, são esses aspectos do cotidiano, esses aspectos de desejos sutis, como vai dizer o Roland Barthes, que acabam por formar a nossa subjetividade e que nós não paramos mais para refletir. O amor é uma Uhum. dessas questões. Por quê? Só que o que me interessa também pensar na paixão amorosa, se você está bem lembrado quando você leu o ensaio, eu digo que a paixão amorosa ela é alteridade radical. Por que ela é radical? Ela revela a complexidade da nossa condição humana e da condição humana de se relacionar com o outro. Por quê? Porque os corpos estão muito próximos. A proximidade, ela é muito imediata, né? A intimidade é muito imediata. Então, a meu ver, é na paixão amorosa que o tema da alteridade se revela de uma forma extraordinária. Agora, uma sociedade que não quer debater a paixão amorosa na sua circunstância contemporânea e a paixão amorosa diz respeito à alteridade, significa de que ela tem problema não com a paixão amorosa, mas com a alteridade, com o outro. Né? E aí, isso, assim, olha, claro que eu não sou tão. Não penso a história por lei de causa e efeito, a história não se dá assim, mas eu penso que todas as questões que nós temos com a alteridade, com o outro, por mais problemático que seja o conceito de outro, né, mas com aquele que, né, tudo aquilo que me é externo, o mundo, a Uhum. natureza, a sociedade, o outro enquanto sujeito, eu penso que a crise do contemporâneo ela também passa por uma crise da incapacidade de amar. Amar aqui não no sentido de relação amorosa somente, mas amar enquanto criação de vínculo, né? Vínculos Uhum. desinteressados. Amar não só o próximo, mas amar a cultura, no sentido de criar também vínculo e relação com a cultura a qual está inserido. Amar a linguagem, né? Que é o que permite, que os artistas amam a linguagem, por isso que eles são capazes de criar coisas tão extraordinárias nesse sentido. Então, e eu penso que nunca se precisou tanto falar sobre o amor, principalmente hoje, que a gente tem, agora aqui trazendo algo que não está no livro, mas que eu já estou pensando para projetos futuros, principalmente hoje que nós temos aí com debates decoloniais, mas também questões raciais, étnicas, de gêneros e sexualidades, quais tipos de amores nós estamos falando hoje no contemporâneo? Né? Porque você tem aí, não que não existem diversas formas de amar, né? E é claro que um corpo racializado, ele experimenta e experiencializa a experiência do amor de uma outra maneira por diversas questões, né? Então, eu acho que mais do que nunca, penso eu, esse tema merece uma atenção por parte da sociedade. Uhum. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim, Bruno. Que pena. Bom, Mas bem, já estou aos 50 minutos já aqui na nossa conversa aqui. Gui, você coloca o link da venda tá na Martins Fontes, né, Bruno? Para Está na comprar agora Martins o livro. Fontes. Tá na Martins Fontes, está também na. E aí eu quero deixar um convite. No dia 21 agora, quarta-feira, às 19 horas, das 19 às 21, online, teremos um lançamento online e uma palestra a partir do livro, né? Uma palestra intitulada Da Exceção à Delicadeza, que é uma belíssima expressão cunhada pela Ogara Matos, a filósofa que assina o prefácio do livro, em que eu Sim. vou falar sobre temas, né, que incidem na contemporaneidade a partir da leitura, evidentemente, desse trabalho, dessa obra. E será na Fundação Stickel, né? Então eu vou deixar aqui. Dá para colocar o link, Marcelo? Como que Manda pro funciona? meu zap, que aí eu passo pro Gui e ele coloca aqui.
Ah, ótimo. Tá, então eu vou colocar aqui o link de inscrição da palestra. Haverá também a venda no dia, né, de forma online. Mas o livro já está disponível tanto na Martins Fontes quanto no estante virtual, como na Amazon, além das pessoas poderem comprar no dia 21, agora quarta-feira, e aí vai ser a diferença que se elas comprarem no dia 21, vai ser direto com a editora, então eu vou poder autografar, quem quiser autógrafo. O da livraria não tem como, a não ser que a pessoa marque um café comigo, e eu vou adorar marcar um café com quem pedir, só precisa arrumar tempo, mas também é uma outra saída, é uma outra possibilidade. Uhum. Bom, então, gente, conversamos com o Bruno Almeida Maia, que acaba de lançar Tempos de Exceção. Maravilhoso. Parabéns, Bruno. O Obrigado, pessoal tá... Marcelo. Foi Você gostou? excelente o trabalho. Então, Que Bruno, bom. muito obrigado. Foi uma honra Obrigado, tê-lo aqui obrigado a todas e conosco. todos. Obrigado, Guilherme, da equipe. Obrigado à revista Fórum pelo convite, ao Marcelo Heiler e a todas e todos que assistiram essa programação. Boa Um noite. beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então, esse foi a nossa entrevista com o Bruno Almeida Maia, que lançou. Vale muito a pena, viu, gente? Os textos são... Dá para ler tranquilamente, não é... Ó, não é aqueles textos que você não vai entender nada. Pelo contrário, é bem... São ensaios, é ensaístico. Então vão atrás, vocês vão adorar. Tempo de Sessão, Bruno Almeida Maia. É isso. Bom, gente, então, sextou. Vamos ficando por aqui. Um beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau.